1. A cor do Sol. O nosso Sol não se assemelha a isso em nada. Parece mais com isto. Se você sempre pensou que o nosso Sol era uma bola de fogo amarela brilhante, você estava equivocado. Para começar, não é amarelo, é verde. Mais ou menos. Os cientistas determinam a temperatura de uma estrela pelo espectro de cores que ela emite. Cada cor possui seu próprio comprimento de onda, e os astrônomos medem esses comprimentos para avaliar quão quente é uma estrela. Estrelas mais frias aparecem vermelhas, enquanto as mais quentes podem ter uma tonalidade azul. O nosso Sol emite a maior parte de sua energia em um comprimento de onda que é quase verde. Contudo, devido à emissão de outros comprimentos de onda, todas essas cores se misturam, e nossos olhos percebem essa mistura vibrante como branca. Ou seja, se olharmos para o Sol da Estação Espacial Internacional, daqui da Terra, ele parece amarelo porque a nossa atmosfera é eficaz em espalhar luz azul. Com a ausência desse comprimento de onda azul, todas as outras cores se combinam e resultam no amarelo que vemos. Se o nosso Sol fosse verdadeiramente amarelo, seria aproximadamente 800 graus Celsius mais frio. A zona habitável do nosso sistema solar diminuiria, e a Terra se tornaria uma rocha congelada sem vida. 2. O Sol pega fogo. Apesar de estar em chamas, o Sol não está queimando. A queima é uma reação química entre oxigênio e combustível. No entanto, como a maioria das estrelas, o nosso Sol é uma esfera de gás composta principalmente por hidrogênio e hélio, com uma quantidade limitada de oxigênio. Em vez de queimar, ele funciona mais como um gigantesco reator nuclear, constantemente fundindo átomos de hidrogênio para criar hélio em seu núcleo. Esse processo libera enormes quantidades de energia, tornando o Sol tão quente e escaldante. 3. Explosões no espaço. Vamos falar sobre explosões no espaço. Sim, essas não são reais. Uma nave espacial não pode explodir violentamente porque não há ar no espaço. Sem ar significa sem oxigênio, e sem oxigênio não há fogo. Lamentamos desapontar os fãs de Star Wars. Pode parecer que... 4. Contando. Estrelas. Pode parecer impossível contar as estrelas no céu noturno, mas na verdade é possível. Os cientistas de Harvard já fizeram isso por você. De acordo com o catálogo Yale Bright Star, há 9.110 estrelas visíveis a olho nu da Terra. Experimente contar todas elas por si mesmo. Os filmes fazem parecer fácil. 5. Atravessar um cinturão de asteroides. Você precisa ser um piloto extremamente qualificado para navegar por um cinturão de asteroides. No entanto, não é um obstáculo de morte. O cinturão de asteroides consiste em trilhões de rochas espaciais de vários tamanhos, desde poeira espacial até objetos 1/4 do tamanho da Lua. Cerca de 100.000 desses asteroides têm mais de 1 quilômetro de largura, mas estão bastante espaçados. O cinturão entre Marte e Júpiter possui um diâmetro de 225 milhões de quilômetros, 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Essas rochas estão muito dispersas, tornando quase impossível para uma nave espacial colidir com uma delas. 6. Congelamento instantâneo no espaço. Fora da atmosfera, na vastidão do espaço, você não se tornaria instantaneamente um picolé. Isso ocorre porque, para congelar, é necessário haver uma transferência de calor do espaço para o seu corpo. Contudo, o calor, ou o frio, não se propaga muito rápido no vácuo do espaço. Seu corpo congelaria, mas isso levaria horas para acontecer. Até lá, você já teria morrido por outra razão. 7. Explosão no espaço. E não, você não explodiria no espaço, você inflaria. Isso aconteceria porque o nitrogênio na corrente sanguínea se agruparia em bolhas, fazendo você aumentar até o dobro do tamanho. Mas isso não seria o responsável por sua morte. A falta de oxigênio seria. Após 15 segundos no espaço, seu cérebro não receberia oxigênio suficiente através do sangue, levando à perda de consciência. Depois de 2 minutos no espaço, seus outros órgãos começariam a falhar um por um. Fim de jogo. 8. O frio do espaço. Embora o espaço pareça incrivelmente frio, na verdade não possui uma temperatura definida.
A temperatura é determinada pela velocidade das partículas e pela quantidade de energia que possuem. No verdadeiro vácuo do espaço, onde não há partículas em movimento, não há temperatura. Claro, o espaço não é um vácuo perfeito, ainda contém partículas e radiação que geram calor. Algumas áreas do espaço são realmente muito quentes, como o espaço ao redor das estrelas. No entanto, à medida que nos afastamos das estrelas, as partículas se dispersam, tornando essas regiões do espaço bastante frias. Algumas nuvens de gás densas podem chegar a menos 263 graus Celsius. 9. A temperatura de Mercúrio. No entanto, surpreendentemente, Mercúrio não é o planeta mais quente. Ele é extremo, com uma temperatura superficial que atinge 430 graus Celsius durante o dia e cai para menos 180 graus Celsius à noite. O planeta mais infernal do Sistema Solar é Vênus. Mercúrio não possui uma atmosfera para reter o calor do Sol, enquanto a atmosfera venusiana é espessa e cria um efeito estufa, resultando em uma temperatura de superfície de cerca de 475 graus Celsius. 10. Movimento do Sistema Solar. O Sistema Solar não está simplesmente parado em nossa galáxia. Ele está viajando pelo espaço a uma velocidade de 220 km por segundo, 7 vezes mais rápido do que a Terra gira ao redor do Sol. Nosso Sistema Solar leva 230 milhões de anos para fazer uma órbita ao redor da Via Láctea. A última vez que estávamos na mesma posição que estamos agora, a Terra tinha um supercontinente e os dinossauros estavam apenas começando a vagar pela Terra. 11. Órbita dos planetas ao redor do Sol. Todas as coisas em nosso sistema solar estão em equilíbrio. Apesar de o Sol ser o objeto mais massivo em nossa vizinhança planetária, outros planetas participam dessa atração gravitacional em um delicado cabo de guerra. Em vez de orbitar diretamente o Sol, planetas e luas orbitam em torno de um ponto central entre eles e a nossa estrela, chamado de baricentro. Para a Terra, esse baricentro está tão próximo do núcleo do Sol que há pouca diferença perceptível. No entanto, para Júpiter, esse ponto está cerca de 55 mil quilômetros longe do centro do Sol. Assim, o gigante gasoso e o Sol estão orbitando um ao outro. 12. Forma da Terra. Apesar de parecer redonda do espaço, a Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um elipsoide de forma irregular. Ela fica mais protuberante no Equador, devido à força centrífuga gerada pela rotação do nosso planeta. Como resultado, a Terra é cerca de 43 km mais larga no Equador do que nos polos. Isso faz com que a gravidade na protuberância seja ligeiramente mais fraca, tornando mais fácil lançar naves espaciais a partir das regiões equatoriais do que dos polos. 13. Silêncio no espaço. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Isso é verdade até certo ponto. O som requer um meio para viajar, e no espaço, as moléculas estão muito distantes, fazendo com que os sons desapareçam antes de percorrerem longas distâncias. Todas as catástrofes cósmicas, supernovas e colisões de buracos negros permanecem silenciosas antes que possamos ouvi-las. No entanto, alguns lugares no espaço possuem partículas suficientes para permitir a transmissão do som. Por exemplo, a quente nuvem de gás ao redor do buraco negro no centro do aglomerado de galáxias de Perseu contém tanto gás que podemos realmente ouvir o buraco negro. É o que parece. Outros planetas também fazem barulho. Se pudéssemos ouvi-los, você sabe como seria? Bem, isso é uma história para outro vídeo. Está curtindo histórias como essa? Nos segue e compartilha, e não esqueça de ativar o sininho.